diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte: sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade. Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então, a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então, felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou senão, fica a vida inteira tentando e não consegue. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o automerecimento é muito importante. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que tentou 10.000 vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim: mas você errou 10.000 vezes? Ele falou: não, eu descobri 10.000 modos que não funcionam. Você entendeu? Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles ele já era um a menos, que era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, o cair, o Nietzsche dizia: aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. Né? Porque o que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Um estudo, como eu disse, que toda aquela tecnologia, estudando profundamente o que Napoleão Hill levantou e etc., e eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente, e eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida.
a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos. Ó. É a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e, hoje melhor do que ontem, adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa, é assim que a gente faz. Então, com isso aí, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Que Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. O Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então o que é imaginar? É visualizar. Então é o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque na realidade você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que numa década ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê, você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que em pelo menos 2 anos eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. 8 meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas. Entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo. E não levaram 2 anos. Em 8 meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido. Você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está investindo, o que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. Eu vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Vamos ver da próxima. Então isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Então você está querendo parar de fumar. Voltou. Levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você não deu certo. Não deu certo. O Thomas Edison fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente, pô. Ele testou 10 mil vezes material diferente, até que ele descobriu um. Né? Então, levanta. Fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em 3 grupos. Um grupo estava lá com um revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois,
eles retestaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular, você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova e indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular porque deu nervoso na hora? O emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo para caminhar na tábua de uma extremidade para outra. Grandes coisas. A tábua está lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura. E vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua. Tem a mesma largura, 40 centímetros. Tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física para andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, ih, eu vou cair, ih, eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, ó, é igual estar no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê. Só que não é assim. Ela vem, ó, você vai escorregar, você vai cair. Aí você começa a tremer. Conclusão, de cada 10 pessoas, 9 não andam. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela está lá em cima. Porque uma coisa é você fazer prova no cursinho, outra coisa é você ir para o Enem. O Enem, a tábua está lá em cima aquele dia. Então, você pode saber no cursinho, você faz a prova, tira 10. Você vai no Enem e você é reprovado, porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá. Isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro para alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto, se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? Muito estranho. Então, o número 1 é você. Ó. Primeiro você cuida de você. Você já viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? Então, eu só posso dar para você amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Porque é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa, mas como é que você não tem solidão? A solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Você, para ser médico, você tem que fazer medicina. Você, para ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você, para ser advogado, você tem que fazer direito, passar na OAB, etc. e tal. Você, para ser pai ou mãe, você só precisa copular. É só ter relação sexual que as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso para ser pai, a sua mãe não fez curso para ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com seus filhos. Como seus filhos vão cometer com seus netos. Um grande erro
que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai, que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte, olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. Você quer ver? Olha, vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente, não veio? Tá bom. Vamos lá. Porta. Olha aí. Veio uma porta na sua mente, não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio, não veio? Não existe uma representação visual para a palavra não na sua mente. Se eu falar assim com você, ó, não pense azul, o que você está pensando? Não pense numa maçã, nem com casca, nem sem casca, nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Eu já falei com esse menino 1000 vezes e continua perturbando. Você está mandando ele perturbar. Mas como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar para o seu filho o que você gostaria que ele fizesse. O que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. Só você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA, eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, ó, não deixa a sua cara na reta. Não deixa, o que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então, eles fizeram um estudo, mostraram que uma criança de 8 anos recebeu, durante a vida, até então, mais ou menos 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque como o não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Toda vez que você tiver para falar não, você pensa 2 vezes. Você fala assim, mas o que eu quero? Não assista a televisão antes do jantar. O que você quer que ele faça? Brinque lá fora. Brinque lá fora antes do jantar. Só assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda. Aí que o não vale nada mesmo. Você entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai, sua mãe? Mas eles também não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe. A conversa que você tem com você mesmo é muito importante. Chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo, você já percebeu que, à medida que eu vou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça, fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí, vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça, o tempo todo, criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz, mas é uma voz que está com você, não interessa onde você vai, é você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você, que se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem gente que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora, é a lista, mas é o próximo, é o próximo, é o próximo. Você entendeu? Então, a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, mas você não vai ser bem sucedido, que não é a mesma coisa. Eu posso ser um grande cantor ou um grande jogador de futebol. Eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual. Ser bem sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso numa coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena?
Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo é você ser bem-sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Tanto é que na última discussão que você teve, quem é que estava certo? Claro que é você. O outro que estava errado. Aliás, sempre o outro está errado, você já percebeu isso? Porque você está discutindo do ponto de vista da sua crença. Aí não te falei? Aí não te falei? A crença tem que falar assim, ó, se você pisar, se você estiver menstruada e pisar no chão frio, você vai gripar. Aí você, tá vendo aí? Gripei. Se você acreditar que vai gripar mesmo. Se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, está no oásis, com aquelas rajadas de vento 24 horas por dia, ia viver gripado. Mas lá ele não tem essa crença, porque lá não dá para ter essa crença. Ele não viveria. Então a crença, ela pode ser limitante. O que é evoluir? Você está aqui para evoluir? É por isso que você está aqui sentado, me assistindo hoje. Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha 7 anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito válido, porque você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35. Você chama sua mãe para atravessar a rua? Não. Você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda, que você ainda não abriu mão delas. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas. O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui, está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível. Quem é que vai... Se ganho um mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando 1 e o seu amigo está ganhando 4? Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu. Pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, ó. É só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor demais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Eu tenho uma boa notícia para você. Ótima. Ela não é feita de cimento, ela não é feita de aço. A autoestima, ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Oh, que beleza, que alívio, hein? Quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer momento, não interessa a idade, não interessa a situação, pode melhorar. É uma questão, só que isso aí não tem jeito de você delegar. Ah, eu vou pagar alguém para fazer isso para mim. Isso não existe. Você vai ter que evoluir. O sucesso está aí dentro, ele tem que sair. Daí você tem que fazer isso ser externado. Entendeu? A sua vida, ela é um equilíbrio entre a razão e a emoção. Se você é só razão, você é um robô. Se você é só emoção, é um caos total. Certo? Então, um passarinho para voar não precisa de 2 asas? Você nunca viu um passarinho voando com asa só. Pois é, o ser humano, ele recebe um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito, que tem propriedades básicas diferentes. No hemisfério esquerdo predomina a razão. E no hemisfério direito predomina a emoção. E é a porta de entrada para o inconsciente. Na escola, você aprende muito sobre a parte esquerda do hemisfério.
você aprende matemática, você aprende português, você aprende inglês, você aprende geografia. Tudo isso é parte esquerda do cérebro. Agora, a imaginação, a visualização, a emoção, tudo está do lado direito. Que você brincando, enquanto você brinca, por isso que é importante a criança ter a fase de brincar, você está desenvolvendo essa parte direita. Só que chega lá na frente, o que é que acontece? Você vai ter as pessoas que predominam o hemisfério esquerdo, e são quase igual robôs, e você vai ter as pessoas caóticas que predominam o hemisfério direito, como é o cantor, como é o artista, como é o pintor, que desenvolve tanto direito que se não tiver um empresário não vai para frente, que eu posso contratar. Eu posso ter um hemisfério direito desenvolvido, ter uma criatividade muito grande, mas eu sou desorganizado, eu sou caótico. O que eu faço? Eu contrato um secretário, uma secretária, que vai administrar essa parte para mim. Contrato um empresário que vai cuidar dos meus shows. Então, eu deleguei aquela parte totalmente, eu não sei de nada. Onde é que eu vou estar hoje à noite? Fala que estou aqui. Me leva lá. Me põe no palco, que eu canto. Você entendeu? Agora, o ideal é você não precisar de empresário. É você mesmo administrar a sua vida. E para isso você vai ter que trabalhar tanto com o seu hemisfério esquerdo quanto o direito. Entendeu? Então você tem que ver qual é o seu ponto forte. Se é mais esquerdo ou mais direito. Bom, se você é mais esquerdo, provavelmente você vai ganhar dinheiro numa profissão mais de esquerda. Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver o seu direito como hobby. E aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai equilibrando o processo. Tá? Então, esse equilíbrio é muito importante. Eles fizeram um trabalho em Harvard em 1953. Eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim, o que você vai fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 15 anos, próximos 20 anos. A grande maioria, como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum. Ah, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar. Né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tirava na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos, por isso que a empresa multinacional, ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Então, é muito importante você colocar no papel aquilo que você quer para 2019. Não é só na hora da passagem lembrar disso. Aquilo tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então você tem que colocar uma data. Eu vou emagrecer tantos quilos até a data tal. Eu não estou garantindo que você vai emagrecer. Eu estou te dizendo que a chance de você emagrecer aumentou 20 vezes, se você colocou a data. Porque ela deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta. E você nunca pode esquecer a diferença entre meta e finalidade de vida. Deixa eu explicar. Você está em Nova York. Você quer ir para Chicago. Você pega seu carro, seu avião, dirige, vai para Chicago. Chegou em Chicago. Você está em Chicago, você fala assim, eu quero ir para Los Angeles. Você vai para Los Angeles. Chegou em Los Angeles. Agora imagine que você está em Nova York e você decide que você quer viajar ao oeste. Você chega em Chicago, tem mais oeste. Você chega em Los Angeles, tem mais oeste. Você chega no Havaí, tem mais oeste. Você chega em Sydney, na Austrália, tem mais oeste. A Terra é redonda. Você vai rodar, vai chegar no mesmo lugar. E vai continuar. Você nunca vai chegar ao oeste. Você concorda comigo?
Sempre tem mais oeste. Quando uma coisa que você não consegue chegar, não chama meta, chama finalidade. Então, você descobrir a sua finalidade, ela só vai terminar no dia da sua morte. A sua finalidade de vida é viajar ao oeste. Isso não acaba. A minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso não tem chegada. É o dia que eu morrer que vai acabar isso. Entendeu? Então eu tenho que ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os 3 tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito. E eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te valoriza a sua meta. Vou dar um exemplo. Você imagina uma bolinha que eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Começou a ficar cansativo, né? Mas se eu chamasse de tênis, mudou, né? Milhões de dólares por trás. Enquanto era uma bolinha para lá e para cá, você não estava dando valor. Na hora que eu falei tênis, mudou. É assim, uma meta que talvez não tenha importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza. E eu vou estar